2023/1 Unifimes Mineiros, né, para ingresso na unidade de Mineiros, fala o seguinte: 3 livrarias A, B e C solicitaram a uma editora, no mês de março, mais unidades de determinado livro. Como a editora só dispunha de 360 unidades deste livro, decidiu distribuí-los entre essas livrarias de modo diretamente proporcional ao número de unidades vendidas por elas no mês anterior. Sabe-se que no mês anterior, o número de unidades vendidas pela livraria A foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas pelas outras 2 livrarias. Então, vamos ver. Ó. O número de unidades vendidas pela livraria A foi igual à média aritmética de unidades vendidas pelas outras 2 livrarias. E que a livraria B vendeu 40% a mais de unidades do que a livraria C, que, por sua vez, a livraria C, vendeu 5 unidades a menos do que a livraria A. Nessas condições, o número de unidades recebidas pela livraria B em março foi... Está entendendo toda a história? Então, eu tenho a editora que manda livros para as livrarias. Como ela tinha uma quantidade limitada de livros, ela resolveu mandar mais para a livraria que vendeu mais, menos para a livraria que vendeu menos e intermediário para aquela livraria que vendeu intermediário. Vai ser proporcional. Quem vendeu mais recebe uma maior quantidade de unidades. É uma estratégia logística de venda interessante, boa, né? Faz sentido. Se essa livraria está vendendo mais, eu mando o quê? Mais livros para ela. Então, já que é diretamente proporcional à quantidade vendida, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Achar a quantidade vendida. E outra coisa, que assunto é essa questão? Porque agora eu estou numa revisão geral. Não está dividido pelo tema. Qual o tema dessa questão? Você conseguiu identificar? Falou em diretamente proporcional. Então, eu estou aqui em razão e proporção. Tá certo? Então, voltando, eu preciso achar quantas unidades foram vendidas em cada livraria no mês anterior para, em seguida, calcular quanto cada um vai receber. Não preciso calcular, na verdade, quantos livros cada uma vai receber, porque eu só quero saber da livraria B, né? Mas vamos chegar lá. Ele me deu, agora essa primeira parte vai ser por equações. Ele falou que a livraria B vendeu 40%, não, que a livraria A, o número de unidades vendidas pela livraria A foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas pelas outras 2 livrarias. Então, chamar de Azinho minúsculo, tá? Unidades vendidas pela livraria A. É igual a Bzinho, unidades vendidas pela livraria B, mais Czinho, que é a quantidade de unidades vendidas pela livraria C, dividido por 2. Então, a quantidade vendida pela livraria A foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas pelas outras 2 livrarias. Está aqui. E que a livraria B vendeu 40% a mais de unidades do que a livraria C. Agora vamos fazer um flashback ali para porcentagem. Como que eu equaciono, sem ficar usando regra de 3, olha que legal como isso aqui ajuda, que eu sempre ensino nas aulas de porcentagem. Se eu quero saber o valor após um certo aumento, basta eu pegar o valor original e multiplicar por 1 mais a taxa de aumento em decimal. Então, se a livraria B vendeu 40% a mais que a C, então a quantidade vendida pela livraria B foi 1,4 da quantidade vendida pela livraria C. Ou seja, ela vendeu a quantidade que a livraria C vendeu mais 40%, 0,4, da livraria que a livraria C vendeu. Por fim, a C diz que vendeu 5 unidades a menos do que a livraria A. Então, a quantidade vendida pela livraria C é igual à quantidade vendida pela livraria A menos 5. A menos, né? Menos 5. Pronto, está aí meu sistema. Eu preciso aqui, para fazer a proporção,
já que eu tenho o total de livros distribuídos, ele é proporcional ao total de livros vendidos. Então, para isso, eu vou ter que achar o Azinho, o Bzinho e o Czinho. Só na segunda etapa que eu não vou precisar achar a quantidade recebida por A e por C, apenas por B, porque é o que é solicitado. Mas aqui eu tenho que achar os três, o que eu vou fazer? Qual é a ideia quando eu tenho 3 equações e 3 incógnitas? Tenta escrever 2 delas em função de uma terceira. Observe que o B já está escrito em função de C. E aqui o C está escrito em função de A. Mas se eu isolar o A, olha o que eu tenho. A igual a C mais 5. Ou seja, agora eu tenho o A escrito em função de C, eu tenho o B em função de C, então eu tenho todo o cenário armado para achar quem? C. Olha só, eu vou passar o 2 multiplicando aqui, aí eu vou ter 2 vezes A, só que A eu já vou trocar por C mais 5. Ó. Igual a B, que é 1,4C, mais C. Ó, só fiquei com uma incógnita, qual? C, porque eu escrevi as outras duas em função de C. Entendeu? Essa lógica funciona em praticamente qualquer sistema linear, tá certo? Vamos lá. Em vez de fazer a distributiva, para ficar com números menores, eu vou pegar e vou passar o 2, vou primeiro somar aqui, ó, observe que isso aqui vai dar 1,4C mais 1C, dá 2,4, né? 1,4 mais 1, 2,4C. Quando eu passo o 2 dividindo, eu vou ficar com C mais 5 desse lado, e o 2 vai dividir o 2,4, vai ficar 1,2C. Agora eu vou pegar o C e passar subtraindo, 1,2C menos 1C vai dar 0,2C igual a 5. E quem não usa calculadora já sabe que quando você divide por 0,2 é o mesmo que multiplicar por 5. Então, 5 vezes 5, 25. Ou seja, a livraria C vendeu 25 unidades em fevereiro, né, no mês anterior. Agora, com o valor de C, basta eu substituir nas outras equações. Ó, trocando em A, vai ser C, 25, mais 5. Então, A igual a 30 unidades. A vendeu 30 unidades. E B é 1,4 vezes 25. Como que eu aconselho fazer aqui? Multiplicar por 25 é o mesmo que multiplicar por 100 e dividir por 4, né? Porque 25 é 1/4 de 100. Tá? Manha, para quem não usa calculadora, vai pegar rápido. Então, multiplicar por 25, em vez de fazer de cabeça, eu posso multiplicar por 100, 1,4, que é fácil, é só andar a vírgula 2 casas para a direita, né? 14, 140. E agora dividir por 4, que nada mais é que dividir por 2 e por 2. 140 por 2, 70. E por 2 de novo, 35. Então, B foi quem vendeu mais. Vendeu 35 unidades em fevereiro. E é bem ele que eu quero saber quanto vai receber de livros da editora. O que eu faço? Aqui eu poderia escrever todas as proporções. Ó, Azinho, vamos colocar aqui, ó. Vamos chamar de Azão a quantidade recebida pela editora, pela livraria A, a livraria A recebeu da editora. Bzão, a quantidade que a livraria B recebeu da editora. Czão, a quantidade que a livraria C recebeu da editora. Então ficaria aqui, ó. O Azão está para o Azinho, que foi quanto a vendeu, assim como, que é diretamente proporcional, né? Bzão está para Bzinho, assim como Czão está para Czinho. E aqui o que você coloca quando você tem proporção? A soma. Azão mais Bzão mais Czão está para Azinho mais Bzinho mais Czinho. Então, daqui eu tenho diversas equações, né? Eu tenho uma sequência de equações. Qual é que me interessa? Pegar essa, já que é tudo igual, essa razão é igual a essa razão, que é igual a essa razão, que é igual a essa razão. Tudo aqui, essas razões são iguais, eu vou pegar essas duas. Por quê, professor? Porque essa razão tem o valor de B, que é o que eu quero. Quantas unidades recebidas pela livraria B em março? E aqui eu tenho a soma das unidades recebidas, que eu não sei quanto cada uma recebeu, mas eu sei que a soma é 360, e a soma das quantidades vendidas no mês passado que eu tenho aqui. Então, vai ficar como incógnita apenas o Bzão. O Bzinho está aqui, é 35. Azão mais Bzão mais Czão é 360.
que é o total de unidades que vão ser distribuídas. Azinho mais Bzinho mais Czinho dá 30, mais 35 dá 65, mais 25 vai dar 90. Olha que conta bonitinha, típico da VUNESP, né? Contas bem feitas. Ela quer que o aluno saiba desenvolver e interpretar, mas não que seja uma calculadora ambulante. Ao contrário dos vestibulares, que tem as questões que é indiferente sua interpretação, porque está errada, e você tem que fazer uma conta absurda que não faz sentido, né? O aluno ter que fazer na hora da prova. 360 por 90 dá 4. E 35 vezes 4? A gente já fez essa conta, né? 35 vezes 2, 70 vezes 2, 140. Não foi do 1.4 que eu fiz aqui? Que eu falei para multiplicar por 100 e dividir por 4? Então, Bzão vai dar 140. O quê? Unidades recebidas, né? Que ela vai receber da editora. A livraria B vai receber 140 unidades da editora. Gabarito B de bola.